Vasco que ganhou com autoridade do Fortaleza em São Januário. Nada mais gostoso do que ficar grudadinho com o filho. Na companhia do Vitório, o Verratti entrou em campo. Só que ele passaria a maior parte do tempo lidando com o contato nada agradável do Brites no jogo contra o Fortaleza. Em retribuição, o papai do Vitório não foi nada carinhoso com a defesa do Fortaleza. Na direção do pirata argentino, que a bola foi na maioria das vezes, como é de se esperar. Mas o Payet, um dos caras que mais poderia criar jogadas para ele, ainda no começo do jogo acenou, sentou e pediu para sair, com um desconforto na coxa esquerda. E o JP entrou no lugar dele. O Payet conhece muito bem o corpo dele, não quis arriscar, né? Ele sabe a importância que ele tem. Segurando o inseparável terço, passou a ajudar o time com a força da fé, de forma bem mais serena do que o ataque de fúria depois da substituição no clássico contra o Botafogo. O Payet viu o Fortaleza chegar raramente ao ataque e o Verratti ser uma ameaça frequente ao goleiro João Ricardo. De cabeça o goleiro espalma! Na sequência desse lance, ele ainda teve dificuldade com o Hugo Moura. Hugo Moura finaliza. O Vasco aperta, o Vasco bota pressão. Assim como o Léo Jardim, quando o Breno Lopes apareceu na frente dele. Aí, num contra-ataque rápido, o Adson disparou e depois decolou, porque o Hércules, com uma força excessiva, jogou o atacante do Vasco pro alto, cartão vermelho direto. Se o Vasco já dominava o jogo, ficou ainda mais difícil para o Fortaleza, com um a menos. O Matheus Carvalho teve espaço e tempo para decidir que a melhor opção era tocar para o David. A marcação do Fortaleza não deu muita atenção para o Matheus e pagou caro por isso. Tiro rasante, se esticou o João Ricardo, nada achou. Apenas o segundo gol da carreira profissional dele, enfim, com a perna boa. Esse foi de canhota, com a minha perna boa. Contra o Grêmio foi o meu primeiro gol como profissional, com a perna direita. E aí a festa individual virou um abraço coletivo e se espalhou por uma multidão eufórica em São Januário. No segundo tempo, Pochettino tentou empatar em vão. A verdade é que o Vasco sempre parecia mais perto de aumentar, mas não foi com o Paulo Henrique. Paulo Henrique testando lá o João Ricardo que manda para escanteio. Foi com o Verratti. Lá vem a cobrança do Piton pelo alto toque. Gol! Entra como um foguete, Verratti para mandar pro fundo do gol. Mais uma cabeçada certeira do Pirata, artilheiro do Brasileirão com 6 gols ao lado do Pedro do Flamengo. E recebeu uma recompensa nada carinhosa dos companheiros. Depois da alegre surra, ele foi comemorar com a torcida, que a cada dia parece ter uma relação mais forte com o goleador. No futebol, os resultados mandam. Verratti diz que no futebol o resultado manda, mas o grupo se comprometeu a não negociar a forma de trabalho, a forma de jogar. Pode ganhar, perder ou empatar, mas tem que se entregar ao máximo. Não temos que negociar a forma, há que entregar-se ao máximo. Era um festival de cabeçadas, mas a do Eric Marcos não foi tão boa. Nem a cobrança de falta do Marinho. E de longe, o Zé Gabriel até que chutou forte, mas não o suficiente para passar pelo João Ricardo. Depois de 4 jogos turbulentos sob o comando do português Álvaro Pacheco, o Vasco chegou ao mesmo número de partidas nessa passagem do interino Rafael Paiva. São 2 vitórias, um empate, apenas uma derrota. E aos poucos vai reconquistando a confiança na torcida. E me sinto pronto para o que o Vasco achar que tem que ser. E vou me colocar à disposição, seja um jogo, 2 jogos ou a sequência toda. Estou para ajudar e me sinto cada vez mais confiável para fazer o que eu acredito com a equipe, com os jogadores. Então a sinergia está sendo muito boa. Saudações vascaínas! O Vasco da Gama conquistou uma importante vitória por 2-0 contra o Fortaleza nesta quarta-feira, em São Januário. Com este resultado, o Vasco chegou a 14 pontos e se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza permanece com 20 pontos, no meio da tabela. O jogo começou movimentado, com chances para ambos os lados. O Fortaleza assustou com cabeçada de Brites e chute de Lucero, enquanto o Vasco respondeu com boas oportunidades de Verratti e Hugo Moura.
Aos 39 minutos, o Fortaleza ficou com um jogador a menos após expulsão de Hércules, que parou um contra-ataque do Vasco com falta dura em Adson. O Vasco aproveitou a vantagem numérica e abriu o placar com Matheus Carvalho aos 47 minutos, em um chute forte de fora da área. Mesmo com um jogador a menos, o Fortaleza teve uma boa chance com Pochettino aos 7 minutos, mas o Vasco se reorganizou e começou a criar mais oportunidades. O Vasco marcou o segundo gol aos 17 minutos, com Verratti cabeceando para a rede após cobrança de escanteio. O time da casa controlou o jogo após o segundo gol, enquanto o Fortaleza tentou avançar, mas sem sucesso. Próximo jogo. O Vasco visita o Internacional no próximo domingo, no Beira-Rio.